Oi, tudo bem? Meu nome é Alan e eu sou do projeto Aquisição de Linguagem. Então, primeiramente eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês no evento, né? E em especial por terem escolhido o nosso projeto para assistir hoje. E eu vou contar um pouco, né, sobre quem nós somos, o que a gente faz, o que a gente trabalha, né, dentro da fonoaudiologia. Então, o nome do nosso projeto, né, é Aquisição de Linguagem, Ambiente Virtual como Novo Objeto de Ensino na Fonoaudiologia. Hoje eu vim apresentar, né, um pouco de como a gente trabalha e quem faz parte da nossa equipe. Então, atualmente, nossa equipe é composta por 4 alunos e uma professora, nossa coordenadora. Então, são a professora coordenadora Letícia Pacheco Ribas, eu sou bolsista, a Alunda Nenhauer, e as minhas 3 voluntárias, né, nossas 3 voluntárias do projeto, a Ana Carolina Bernardi, a Laura Bastintin Chavoni e a Nicole Jaruszewski. E a gente sempre tenta trazer, não só enriquecer as disciplinas relacionadas à aquisição de linguagem, mas a gente tenta sempre trazer algo para o eixo inteiro de linguagem infantil, né? A gente de vez em quando traz alguma coisa também de linguagem do adulto, mas aí é em uma ocasião especial, assim. A gente, oficialmente, né, nós somos atrelados às 3 disciplinas, que são nosso foco principal mesmo, que são 3 das disciplinas do eixo de linguagem infantil da formação curricular na UFSPA, né? Que é a disciplina de linguagem, de linguística aplicada à fonoaudiologia, que antigamente se chamava fonética e fonologia, a disciplina de aquisição de linguagem, que no currículo anterior tinha o mesmo nome, e a disciplina de atuação fonoaudiológica em fala, que anteriormente chamava avaliação e terapia fonológica. E todas são regidas pela professora Letícia Ribas, então a gente tem um certo nível de coordenação que nos permite produzir alguma coisa baseada na demanda dos alunos, né? Caso venha alguma demanda, a gente sempre está ali para auxiliar. E ocasionalmente a gente também auxilia no estágio de linguagem, né? A gente já produziu algumas coisas voltadas assim, o que talvez seja interessante para o estagiário ter em mãos para auxiliar, não necessariamente na terapia, mas no acompanhamento, na instrução para os pais, ou até mesmo para o próprio estagiário treinar algumas coisas para ele ir com mais segurança para a hora do atendimento ao paciente e eu auxilio a família, né? Então, como o próprio nome do projeto diz, né, nós sempre tivemos esse viés mais pelo virtual, mesmo antes da pandemia do Covid, né? Nós começamos... O projeto já é bem mais antigo, né? O projeto iniciou-se em 2012. Antigamente, naquela época, né, o projeto, a professora Letícia almejava mais a questão de um blog, que ainda existe hoje em dia, ele foi descontinuado, mas ainda tem algumas coisas bem legais por lá. E depois, em 2019, quando eu entrei como bolsista, a gente acabou dando um foco em outro lado, né, que à medida que as pessoas foram evoluindo, né, o uso da internet, as redes sociais se tornaram também uma maneira que as pessoas tendem a coletar informações. Então a gente quis tomar vantagem disso para transformar esse ambiente como algo complementar ao ensino em fonoaudiologia, né? Então a gente começou com o Facebook, o Instagram e o YouTube. No Facebook, a gente tem uns posts mais para o público geral, tentar alguma coisa mais instrutiva que possa auxiliar pais, familiares, pessoas, ou até mesmo profissionais que queiram ter algum tipo de material de fácil acesso para passar para essas pessoas, né? Ele não perde, não fica pobre de conteúdo por ter esse outro alvo, mas ele serve mais como uma ferramenta para a gente se comunicar com os familiares, né, com os nossos pacientes e com os familiares dos pacientes. O YouTube e o Instagram vieram de uma necessidade que a gente viu de formatos diferentes. A gente teria coisas que a gente gostaria de apresentar num formato um pouco mais dinâmico e outra em coisas mais extensas, um formato um pouco mais esmiuçado. E uma plataforma era um pouco incompatível com a outra. Claro, tu pode fazer um vídeo mais curto no YouTube, né? Mas geralmente o YouTube é uma plataforma que as pessoas vão quando elas querem fazer uma coisa mais in-depth, mais aprofundada. Então a gente tem vídeos hoje em dia e em produção explicando domínios linguísticos, como que a gente avalia esses domínios linguísticos na fonoaudiologia, por que a avaliação audiológica é importante para
o diagnóstico de linguagem infantil, uma série de coisas e outros que a gente ainda está produzindo, né? Desculpe. Enquanto no Instagram a gente tenta ser um pouco mais direto, mais dinâmico, né? E a gente está tratando, a gente já fez uma série sobre marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, que são sempre importantes para o fonoaudiólogo, né? Porque a gente tem que ter uma noção de que se o resto do desenvolvimento daquela criança vai estar alterado, muito provavelmente a linguagem vai estar, né? A gente ficar de olho também em questões de desenvolvimento de motricidade, porque pode ser que a queixa nem venha como uma questão de linguagem oral, mas talvez de linguagem escrita. Então, ver como é que está a motricidade dessa criança e uma série de outras coisas. O início da comunicação, medida de vocabulário, tudo tem naquela série que a gente fez. E a gente já tocou em centenas de assuntos. A gente já falou sobre equilíbrio, alteração do equilíbrio e como que isso afeta a linguagem. A gente já falou sobre o que é a consciência fonológica, como que ela ajuda ou potencializa, né, o aprendizado da linguagem escrita. A gente já falou sobre gagueira, sobre os transtornos da fluência. A gente já comentou sobre alguns estudos que estão se fazendo hoje em dia sobre possíveis etiologias da gagueira especificamente, né, que existe a ideia de que pode ser uma questão neurológica, pode ser uma questão genética, e a gente foi dando um breve resumo nesses estudos. E além de todos esses vídeos, né, voltando a falar do YouTube, que a gente já produziu, o YouTube geralmente é onde a gente também faz alguns dos nossos eventos. A gente iniciou essa iniciativa no passado, né, com a questão da pandemia. A gente viu que estava sendo um meio que o pessoal estava usando para se comunicar, para transmitir informações, transmitir ideias, e pareceu bem interessante. Então a gente começou a fazer, o nosso primeiro foi uma live sobre como que trabalhar, né, trabalhar questões neuropsicológicas, em específico questões executivas, né, frontais, durante a terapia de linguagem, como que isso potencializa os resultados das crianças. Foi muito legal, foi com a fonoaudióloga Vanessa Heinrich, que ela é fonoaudióloga lá de Igrejinha. E então tá no nosso Instagram, @aquelinguagem, aqui de aquisição. Então se vocês quiserem conferir, fica o convite. E posteriormente a isso a gente teve um webinário conversando sobre vários aspectos da linguagem infantil, né? A gente teve 3 convidadas e cada uma trouxe uma coisa diferente que eu acho que ficou muito legal. Nós tivemos primeiro a fonoaudióloga Amanda Faleiro, que foi egresso da UFSC, inclusive, e ela comentou um pouco com a gente sobre como engajar com o paciente não oral, né? Que não está falando nada. Aquela criança que chega e tu não tem quase método de comunicação nenhum com aquela criança, seja por um vocabulário muito reduzido, seja por timidez, enfim. E ela comentou um pouco das estratégias dela, como ela consegue iniciar essa primeira interação, porque depois que inicia, manter é um pouco mais fácil, né? O complicado é tu dar esse início, né? Dar essa alavancada para começar o processo comunicativo. No nosso segundo encontro, né, a gente teve a fonoaudióloga Bruna Santana, que ela é maravilhosa, ela trabalha com transtorno espectro autista aqui em Porto Alegre, e ela deu também um pouco dessa realidade de o que e como a gente trabalha, porque a gente ouve muito, o fonoaudiólogo atua no autismo, e ela comentou um pouco para além dessas questões de pragmática, similar ao que a Amanda teria dito no encontro anterior, né? Mas a Bruna nos comentou sobre como ela começou nessa área, que formações ela acha necessário, porque ela mesma diz que algo tão complexo como o TEA não é tão simples, não é qualquer um que consegue entrar. Ela comentou um pouco da carreira dela, onde ela fez algumas formações dela para ela conseguir se sentir preparada para lidar com esse público e também lidar com a família, né? Porque ela comentou que de vez em quando chegam com expectativas muito altas ou muito baixas, então como saber temperar isso para a família ter uma noção de o que essa criança vai conseguir fazer, né? Quais são as potencialidades dessa criança num período peri- e pós-terapia de linguagem. E por último a gente teve uma professora Carolina Schirmer,
que deu uma aula muito legal sobre comunicação alternativa e aumentativa. Ela tocou em assuntos um pouco também da linguagem adulta, né? Porque a gente sabe que pacientes afásicos, de vez em quando, dependendo da lesão neurológica, não só afásicos, né? Mas dependendo de lesão neurológica, estão se usando essas pranchetas de comunicação como uma ferramenta, mas também como usar isso nas crianças. Casos de paralisia cerebral, casos de um paciente não comunicativo oral, né, que talvez uma apraxia de fala muito severa, que tem intenção comunicativa, consegue saber o que quer comunicar, mas tem uma dificuldade para emitir isso. Então ela comentou sobre várias dessas aplicabilidades e como que a gente pode trabalhar com isso, né? E aí tem os nossos materiais que geralmente eles vão para o Instagram, mas eles não são necessariamente que nem os cards que a gente chama, né, que a gente faz lá. Que são, a gente já teve colinhas, a gente já teve... São materiais, aquilo que eu comentei do estágio mais ou menos, né, de que eles podem servir para um estudante que quer revisar antes de uma prova, para um estagiário que quer ter alguma coisa em mãos antes de entrar no atendimento com o paciente, ou para o profissional que quer ver aquilo e talvez utilizar com o pai do paciente ou com a família, né? Porque é uma boa referência visual para os pais e para isso. Atualmente, a gente tem duas coisas que a gente gosta bastante, que a gente está tentando incentivar, né, a disseminação. Um deles é uma colinha maravilhosa dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotor, o design foi feito pela voluntária Ana Carolina. Tem um vídeo no nosso Instagram de como montar. É uma rodinha, eu vou deixar uma imagem aqui na tela agora, mas é muito legal e que daí tu consegue ver exatamente mais ou menos quais são. Claro, nós resumimos bastante, né, porque existem uma série de marcos para cada faixa etária, mas com alguns dos que a gente julgou mais importantes e daí ele fica no material, ele fica num modo super didático, assim, de tu conseguir olhar, tu poder mostrar para um pai, mostrar para uma mãe, ou tu mesmo como estudante dar uma olhada antes de ir para uma prova ou estudar em casa mesmo, enfim. E o outro que a gente fez foi a carteirinha da linguagem, que a gente chama, que a gente apelidou assim carinhosamente, que seria realmente uma ferramenta idealmente interdisciplinar, né, que o fonoaudiólogo e talvez o pediatra do desenvolvimento ou o médico que acompanhasse o paciente, eles tivessem para se comunicar e para o pai ter isso na referência de que avaliações essa criança já fez em termos de linguagem, né? Seja ela uma avaliação audiológica do processamento auditivo, uma avaliação miofuncional para descartar alguma alteração musculoesquelética, avaliação de apraxia, avaliação fonológica, avaliação de pragmática, avaliação de vocabulário. Então a gente tentou deixar o mais aberto possível para que tanto o fonoaudiólogo ou os fonoaudiólogos que trabalhassem com essa criança, quanto os outros profissionais pudessem usar isso. E também dentro dessa carteirinha a gente deixou de novo uma parte sobre os marcos do desenvolvimento, mas ali a gente tenta fazer com que a ideia, né, a gente até tem um textinho no início do documento que a gente diz, olha, achamos interessante o fonoaudiólogo falar com o pai e o pai poder notar alguns desses comportamentos na criança. Por exemplo, ele está sorrindo quando olha para uma criança, quando olha para uma pessoa, ele está começando a balbuciar, ele começou a falar as primeiras palavras. Isso são coisas que o pai pode ir marcando e depois, posteriormente, conversar com o pediatra, conversar com o fonoaudiólogo e ver, realmente está fazendo, aqui o progresso. É uma maneira mais ou menos a gente ter um senso de progresso, não necessariamente na terapia, mas no desenvolvimento da criança como um geral. Então, a ideia é sempre, e isso está disponível num Linktree que está na bio do nosso Instagram e vai estar sempre disponível para vocês quando vocês quiserem. E atualmente o que a gente está fazendo, né, pensando isso daqui para trás e agora daqui para frente, o projeto, nós estamos aqui, né, organizando juntamente este evento com todos os outros PIDs da fonoaudiologia, né, e a gente está começando. Então, com todas essas coisas que a gente faz, a gente gostaria de encorajar os alunos que
Entrem em contato, nos contem as demandas, porque a gente sempre vai tentar produzir algo baseado também nas demandas de vocês, né? Caso vocês sejam alunos aqui da UFSPA ou alunos de fonoaudiologia de qualquer lugar do país, alguma coisa que vocês tenham interesse, a gente sempre vai tentar, né, pegar isso e fazer de volta, trazer algo para vocês, porque nunca falta assunto. Sempre tem algum aspecto da linguagem ainda que a gente não comentou. Então a gente gosta desse feedback e a gente espera poder sempre suprir essas demandas que nos são trazidas. Então, né, novamente vou encerrando. Gostaria de agradecer a presença de todo mundo no evento. Gostaria de agradecer em especial por ter escolhido a nossa apresentação para assistir. E segue nossas redes sociais, elas vão estar aqui na descrição do vídeo e também @aquelinguagem no Instagram e Aquisição de Linguagem no YouTube, o canal. E muito obrigado pela atenção. Nossa palavra-chave é linguagem para o formulário de presença e até a próxima.